Hebreus capítulo 12. Diz assim, olha. Capítulo 12, versículo de número 29, é o único versículo que nós vamos pegar aqui, diz assim: porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Se você pegar este versículo de Hebreus 12, 29, e se você pegar Êxodo capítulo de número 3, você vai ter um contraste, e é sobre esse contraste que eu quero falar com você. Por quê? Lá em Êxodo capítulo 3, diz que também era Deus que estava naquela sarça, que ardia, mas não consumia. Ué, se Deus é um fogo consumidor, e aquela sarça está pegando fogo, e aquele fogo era Deus, e aquele fogo não consumia aquela sarça, então, o que está estranho, o que está errado, e o que está fora do conceito aqui? Será que o Espírito Santo mentiu quando disse que ele é um consumidor? Ou ele falou que ele é consumidor, mas não consome? Porque se ele é um fogo que consome, a sarça então deveria virar pó, mas a sarça não se queimou. O que é isso então? Nós precisamos entender o seguinte: Deus é um fogo que consome, mas só consome aquilo que é e quando necessário. Muitas vezes, nós podemos, mais ou menos, tem pessoas que oram, pede para Deus: Senhor, manda o teu fogo, queima até a raiz, e Deus não manda o fogo. Por que Deus não manda o fogo? Por que Deus não queima? Poxa, pastor, Deus podia queimar esse câncer, queimar essa diabetes, queimar essa dor de cabeça, queimar essa irritação, queimar esse vício. Por que Deus não queima? Por que Deus não faz? Por menos, em outras oportunidades e em outros lugares, em outros momentos, Deus fez coisas por menos do que isso. E por que Deus não faz isso? Nós temos uma declaração que, acredito eu, que responde à nossa questão. Segundo o livro dos Reis, capítulo de número 1. Depois você leia lá o livro de Êxodo, conforme eu estou lhe falando, para você poder ver a referência lá da sarça, tá? Lá o fogo estava queimando, mas não consumia a sarça. E Hebreus está dizendo que Deus é um fogo consumidor. Por isso que eu estou explicando a você, para você poder entender o que Deus queima e o que Deus não queima. Que é para a gente poder compreender exatamente isso. Segundo o livro dos Reis, capítulo de número 1, versículo 9. Então o rei lhe enviou um capitão de 50 com seus 50. E subindo a ele, porque eis que estava assentado no cume do monte, disse-lhe: homem de Deus, o rei diz: desce. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50: se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo desceu do céu e consumiu a ele e os seus 50. E tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50 com seus 50. Ele lhe respondeu dizendo: homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. E respondeu Elias: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo de Deus desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50.
E tornou a enviar um terceiro capitão de 50, com seus 50. Então subiu o terceiro capitão de 50, e chegando, pôs-se de joelhos diante de Elias, e suplicou-lhe, dizendo: homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida, e a vida destes 50, teus servos. E eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50 com os seus 50. Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo de Deus disse a Elias: deste com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. Não tinha caído fogo do céu nas 2 primeiras vezes? Tinha ou não tinha? Por que não caiu na terceira? Será que o fogo tinha acabado? Você está entendendo como é que nós temos que lidar? Veja, por exemplo, por que Elias não quis ir com os 2 primeiros? Nós vemos aqui que não dá para entender completamente. Os 2 primeiros chegam com uma ordem do rei. Desce, nós viemos para poder te buscar. Pode descer daí agora, nós viemos. E eles não foram para poder conversar com Elias e levar ele numa audiência com o rei, não. Porque se ele tivesse chamado para uma audiência, não precisaria 50 homens para prendê-lo. Bastava um mensageiro para dar o recado, o profeta iria lá. Então aquele capitão, os 2 primeiros, eles foram com uma ordem do rei para prender Elias. E sabe-se lá Deus se isso seria só prender. De repente seria até para executar também. E o que Deus fez? Não desce, Elias, não vá. E o que Elias faz? Elias então diz para eles claramente: se eu sou homem de Deus, então que desça fogo do céu e consuma a ti e aos 50 que vieram contigo para me prender. Da mesma maneira aconteceu com o 2º capitão e os seus 50 soldados. Ele chegou com o mesmo recado, atrevido, atabanado, né? Ele chega diante do homem de Deus e disse: olha, pode descer que o rei mandou, isso é ordem do rei. E Elias então repete a mesma história, do mesmo jeito. E não ficou lá fazendo aquela corrente, aquela campanha, fazendo lá aquelas invocações, aquelas sessões para fazer o fogo descer, não. Uma coisa simples. E o fogo de Deus desceu e consumiu aquele capitão, mais os seus 50 soldados. Aí o terceiro, quando ele sobe, ele não sobe com o recado do rei. Ele não chega lá falando: Elias, desce daí que eu vim para poder te prender. Quantos soldados, o que eu quero te mostrar, quantos soldados subisse ali, quantos capitães subisse ali, o fogo de Deus cairia e consumiria. Deus só manda fogo para aquilo que é necessário ser queimado e quando tem que ser queimado. Deus não manda fogo, irmão, por causa do meu ou do seu capricho, do meu objetivo ou do seu objetivo. Deus, ele é justo. Deus, ele sabe como proceder. Por isso que o terceiro capitão, quando ele chega, ele logo raciocinou: já foi 102 para o beleléu, já morreu. Ele chega lá e já conversa, a conversa não vem nem com a mensagem do rei. Ele diz: meu Senhor, que seja preciosa a minha vida e a vida desses 50 diante de ti. Ou em outras palavras, não nos mate. A gente está aqui para poder cumprir uma ordem que nos foi dada. Nós não estamos contra você, nós não estamos para lhe fazer o mal. Nós só estamos cumprindo o nosso papel. Mas que você veja a nossa vida como preciosa. Em outras palavras, o que ele estava dizendo? Não pede para Deus mandar fogo, senão ele vai mandar. Não pede para Deus queimar, senão ele vai queimar. Já queimou 102 já. E eles não conseguiram dar um passo em direção a Elias. E o fogo de Deus queimou. Por isso, meu irmão, tudo aquilo que a palavra de Deus condena,
Você pode pedir fogo de Deus para queimar e Deus vai descer o fogo e vai queimar. Mas aquilo que é desejo seu, ou objetivo seu, ou alvo seu, Deus não vai. Você pode invocar o fogo, que o fogo não vai descer. Você pode pedir que o fogo não vai cair. Pode até ter o fogo, mas não vai se manifestar para aquilo que você deseja, aquilo que você quer. Elias está aqui seguindo uma direção e uma orientação divina. Tanto é que na hora que o homem chega e diz para ele ter a vida como preciosa aos seus olhos, o anjo de Deus interfere na hora e disse: Elias, desce com esse aí. Com esse aí você pode ir. Porque se o anjo não interfere ali e Elias tornasse a falar novamente, o que iria acontecer? Ia cair fogo da mesma maneira, da mesma forma. Em outras palavras, o que eu quero te mostrar é que quando você não se entrega ao problema que vem contra você, e quando você permanece na presença de Deus, quando nós estamos na presença de Deus, não precisa nem prolongar a oração. A gente não vai precisar de uma corrente, a gente não vai precisar de uma vigília, a gente não vai precisar de uma semana, de 4 semanas, de um mês, para que Deus possa nos libertar daquilo. A libertação é instantânea, é na hora. O que nós precisamos ser? Nós precisamos ser de Deus. Para quê? Para que o fogo desça. A maior comprovação de que a gente está agradando a Deus e andando no que Deus está nos mandando é quando vem as respostas das nossas orações. Se nós estamos orando, pastor, já estou orando há 1 ano, então eu acho que você devia parar de orar. E fazer o quê? Consertar a vida. Em algum ponto está errado. Por quê? Porque Jesus disse que não é por muito falar que nós seremos ouvidos. E olha que coisa interessante, que coisa fascinante. Uma oração, uma declaração só. Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma todos. Pronto, e o fogo, cai ali o fogo do céu e consome aqueles homens. Eles morrem queimados. E deve ter queimado, virado pó, virado cinza. Não sobrou nada. Elias não ficou lá e aquelas pessoas ali sofreram uma queimadura exposta. Não. Queimou tudo, perderam a vida, matou. Simples e rápido e objetivo. E às vezes nós estamos orando, como tem pessoas que chegam comigo, pastor, estou orando há tantos anos, mas até agora nada. Então, meu irmão, tem alguma coisa errada. Pare as orações e verifique o seu proceder, se o seu proceder é de uma mulher de Deus. Se o seu proceder é de um homem de Deus. Porque se o proceder nosso for de um homem de Deus, na hora que nós invocarmos o fogo do céu, o fogo vai descer. E não só vai descer, vai queimar. Ah, pastor, eu estou orando porque eu estou com um problema. Já estou desempregado há 6 meses, há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos. Já fiz campanha, já fiz corrente. Você vai ficar acorrentado, vai fazer campanha para tudo e não vai se eleger em nada. O que eu preciso fazer? Tem que orar mais? Eu me lembro, por exemplo, que quando eu cheguei na nossa igreja lá em Minas Gerais, eu cheguei todo arrebentado. E às vezes eu ia conversar com o obreiro, e o obreiro dizia assim para mim: você vai ter que orar muito. É mesmo? Você tem que jejuar também. Irmão, eu faltava morrer. Primeiro que eu já estava numa situação difícil, passando necessidade, então eu já juntava a necessidade ao útil, né, que era o jejum. Já não tinha comida mesmo, então entrei no propósito E jejuava e orava, ia para monte, faltava virar cabrito nos altos das montanhas em Minas Gerais. E orava, e chorava, e falava, e clamava, e pedia, e Deus, nada. Lembra de Abraão, lá em Gênesis 17, foi em Gênesis 15, né? Quando ele diz assim: Senhor,
o que hás de me dar se até agora eu ando sem filho e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Então, ele está dizendo para Deus, o que o Senhor vai me dar? O Senhor está me prometendo me proteger, me abençoar, mas tudo que o Senhor me deu, não tem ninguém para tomar conta disso, ó, vai ficar sem nada aí. E o que foi que Deus falou com ele, irmão? O que Deus falou com ele está aqui em Gênesis 17. Pega aí na sua Bíblia, que esse nós vamos ler. O que Deus falou com Abraão, que era o homem que detinha as promessas divinas, o homem que detinha as palavras de Deus, o que Deus disse para ele foi isso aqui, olha. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe, eu sou Deus, o quê? Todo-poderoso. Então Deus está dizendo, Abrão, eu tenho o poder para fazer qualquer coisa para você. Qualquer coisa. Ele tinha o poder e tem, até hoje. Ele tem o poder para curar o canceroso. Ele tem o poder para libertar o aidético. Ele tem o poder para ressuscitar o morto. Ele não perdeu não, irmão. Ele é aquele mesmo Deus. De ontem, de hoje e será para sempre. Ele abre os olhos do cego. Ele faz o mudo falar, desprendendo sua língua. Ele abre os ouvidos surdos. Ele cura a coluna, como aquela mulher que não podia se endireitar. Ele faz isso até hoje, ele é o mesmo, aquele mesmo Jesus que nós vemos na Bíblia Sagrada, é o mesmo, não tem diferença. É o mesmo, não mudou em nada. Ele tem a mesma habilidade e a mesma capacidade, por isso ele diz, eu sou Deus Todo-Poderoso. E o que Deus disse para ele? Anda em minha presença e ser perfeito. O que Deus estava falando? Andar na presença de Deus não é você pegar a Bíblia e andar com ela aqui, ó. Andar na presença de Deus não é você colocar uma camiseta com dizeres bíblicos ou com o nome de Jesus estampado nela, nem com um crucifixo no pescoço. Não, pastor, o meu é um crucifixo vazio porque meu Jesus está vivo. Muita gente até faz isso para provocar os outros. Põe um adesivo no carro. Eu estou andando na presença de Deus. Andar na presença de Deus é você andar com vestes, mais ou menos como as pessoas dizem que tem que ser na santidade. Aí você vai andar só naquelas vestes porque você está na presença de Deus. Não, irmão, andar na presença de Deus é andar em comunhão com Deus. O que é comunhão? Comunhão é unido. A Bíblia Sagrada, em 1 Coríntios capítulo 6, o apóstolo Paulo diz que aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. Veja bem como Elias estava andando com Deus. Quando chegou o primeiro capitão, desce! Ainda chamou ele de homem de Deus. Mas tem uma coisa que nós vemos nesse texto. Às vezes você pode até me chamar de pastor, mas você não tem respeito pela minha pessoa. Muita gente faz isso, irmão. Não tem filho que chama a mãe e chama o pai de pai e a mãe de mãe, mas não faz o que o pai e a mãe diz? Que respeito é você submeter aquela pessoa que está sobre você. Quantas pessoas chamam o patrão de chefe, mas não tem respeito por ele. O que o patrão faz, o que o patrão manda ele fazer, ele não faz. Então ele não é chefe. É quando Deus fala com o povo de Israel, se eu sou pai, aonde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, cadê o respeito comigo? Porque Deus não queria só que eles o chamassem de Senhor e nem que eles o chamassem de Pai. O que Deus queria era submissão. É a mesma coisa quando Jesus fala com seus discípulos, no capítulo 6 do Evangelho de Lucas, no versículo 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu vos mando? O que me adianta você me chamar de Senhor? Se o que eu te mando fazer, você não faz. De que vai adiantar isso? Não vai servir para nada. Primeiro, eu não sou o seu Senhor. Por quê? Porque o que eu mando você fazer, você não faz. Então você está se iludindo. Eu não sou o seu Deus.
Agora, o mais interessante é que muitas vezes nós vemos essa frase estampada em camisetas, nós vemos essas frases em carros, adesivos, né, em declarações em páginas no Facebook, né? Deus é fiel. Sim, discutível, não precisa nem de falar. Ele é. Agora, e quanto a mim? O que eu sou? O que eu posso falar de mim mesmo? Eu posso, claro, eu gosto de brincar com os meus familiares. Eu tenho uma tia, por exemplo, eu estava brincando com ela sexta-feira agora, que nós somos da família dos corujas lá em Minas Gerais. Então a gente brinca lá que a coruja gava o toco, né? Aí, de vez em quando assim, ela passa um áudio para eu: ô meu filho, só podia ser meu sobrinho mesmo, para ser uma pessoa com essas palavras tão bonitas. Eu falei: ô tia, ainda bem que nós somos da mesma família. Por quê? Porque nós temos que falar bem de nós mesmos, irmão. Quem não vai falar bem de... Olha, eu sou crente, eu sou fiel, eu sou de Deus, eu oro, eu jejuo, eu dou dízimo, eu oferto, eu levanto cedo, eu durmo tarde, eu leio a Bíblia, eu evangelizo, eu vou no hospital. Nós falamos tudo isso, não falamos? Agora preste atenção, até que ponto Deus reconhece o que eu faço? Aqui é que está a resposta. Não é o que eu faço que vai dizer se eu sou de Deus, mas é Deus aprovar o que eu estou fazendo. Lembre, quem é que Deus não podia aprovar? Abraão, o pai da fé. Por quê? Porque o proceder dele e Deus não é. Ou você pode... Deus é injusto, irmão? Deus é injusto? O que ele falou para Caim? Se você proceder certo, não vai ser aceito? Por que tem gente hoje que fica chateada? Eu vou para a igreja, mas não estou vendo minha vida mudar. Mas você tem mudado? Eu busco a Deus, mas não estou vendo nada acontecer. Pastor, até agora coisa nenhuma ocorreu. Mas... aí eu quero te fazer o seguinte: tudo que você me disser, eu posso acreditar nas suas palavras. Mas Deus não. Quando é que Deus vai acreditar nas suas palavras? Ele não acredita nas palavras. Deus não vê palavras, Deus vê ação. E quando Deus vê ação, Ele envia respostas. O fato de que Deus está concordando com a minha maneira de proceder é se Ele está respondendo à minha oração. Se Deus não está respondendo às minhas orações, Ele está me dizendo assim: muda, meu filho, que o meu maior prazer é atender você. Aqui no céu tem fogo para descer, para queimar o que vai querer te atrapalhar, o que quer te matar, o que quer te destruir, o que quer te pegar, o que quer arruinar a tua vida. Eu tenho fogo no céu aqui e estou com ele pronto para fulminar o que vier contra você. Mas eu não posso sair só fulminando o que vem contra você e te livrando quando você não vive da forma como você deveria viver. De que forma? Ser um homem de Deus. E a senhora que é mulher, ser uma mulher de Deus. Ser uma pessoa que siga a direção. Você pode ver, quem é que deve ter mandado Elias ir para o monte? Vamos só dar uma olhadinha. Vamos recapitular. Elias, ele aparece praticamente assim, no cenário bíblico, ele aparece do nada. Ele é de um local chamado Tisbé, uma cidadezinha pequenininha, um interiorzinho lá. É como se fosse para nós aqui, talvez o Acará, ou Pacajá, alguma coisa assim. Não, um lugarzinho distante. Santo Antônio do Tauá. É uma coisa assim, onde as pessoas quase não ouvem falar. E Elias então aparece daquele lugarzinho. E as pessoas logo já tinham assim aquela coisa. Não, geralmente os profetas vêm dessas cidades aqui. Elias aparece daquele lugar. Então, basicamente, como Israel andava numa idolatria, Israel andava distante de Deus, aparece uma pessoa se dizendo de Deus, mas não manifesta-se nada de extraordinário.
quem é que ia dar crédito a essa pessoa? Você lembra o que Isaías falou? Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Quer dizer, se com milagre, se com manifestação poderosa de Deus, teve gente que não obedeceu, irmão, imagine sem milagre. Porque hoje as pessoas, elas estão baseando obedecer a Deus, baseado no que Deus deu a elas ou no que Deus fez por elas. Você vê, para que mais milagre que Deus fez no Egito diante dos olhos de todo Israel? E uma coisa mais que eu vou lhe dizer: toda a congregação de Israel que saiu do Egito viu e ouviu a voz do próprio Deus como Moisés ouvia. E mesmo assim aqueles miseráveis não obedeceram a Deus. Eles viram o monte tremer, eles viram o monte fumegar, o monte pegar fogo. Tanto é que a Bíblia chama ele de Monte Horebe. Mas depois de Deus ter descido naquele monte, ele não é chamado mais de Monte Horebe, ele é chamado de um monte de Deus. Porque quando Deus desce na nossa vida, irmão, ele muda até o nosso nome. Lembra lá daquelas pessoas nas Escrituras Sagradas? Bartimeu cego, o cara agora está curado. Como é que o cara vai ser o cego? A mulher encurvada, como é que ela vai ser a mulher encurvada se Deus chegou na vida dela e endireitou ela? Agora, essa é a mulher que Deus endireitou, esse é o cego que Deus curou, esse é o bêbado que Deus libertou, esse era o traficante que Jesus salvou e colocou. Hoje é um pregador, é um bispo, é um pastor, é um missionário. A coisa muda quando Deus vem na nossa vida, quando o fogo de Deus ele acende em nós, meu irmão, ele muda até o nosso nome, muda nossos rumos, muda tudo. O que eu estou te mostrando é justamente isso, porque muitas vezes nós estamos preocupados com fogo. Nós não temos que nos preocupar com fogo, nós temos que nos preocupar é como é que nós estamos servindo a Deus. Porque dependendo da maneira que nós servimos, fogo não vai descer não. Não vai descer não. Quando é que o fogo vai descer? Quando a gente for de Deus. Se nós não nos consertarmos, se nós não andarmos debaixo da orientação divina, na hora que nós pedirmos a Deus qualquer coisa, não vai acontecer. Então vamos recapitular. Elias aparece num cenário desconhecido. Então Elias já deve ter aprendido a obedecer a Deus lá quando ele estava naquele lugarzinho sumido, escondidinho, que ninguém sabia quem ele era. Ele já aprendeu a obedecer a Deus ali. Tudo bem. Deus chega e disse assim para ele: Elias, se apresente a Acabe. E Elias tem a petulância, a coragem de chegar lá e se apresentar ao Acabe. E virou e falou com Acabe claramente. E disse: segundo a minha palavra, não choverá, não vai cair uma gota de água, se não for por meio de mim. Ele chegou lá e falou, Deus mandou ele lá falar e foi lá, falou. E a seca começou em Israel. 3 anos e 6 meses não choveu. E por causa da seca, e Acabe pega e empreende uma perseguição contra Elias. Deus chega para ele e diz assim: Elias, vai lá para o ribeiro, e eu já ordenei a um corvo que te alimente. E Elias pega o seu bordãozinho e vai lá para a beira do ribeiro de Quizon, e ali ele fica, até o ponto que a seca foi tanto que o ribeiro secou. Quando o ribeiro secou, Deus disse para ele: Elias, vai até Sarepta de Sidom, lá tem uma viúva, eu já ordenei a ela que ela te alimente. Quando Elias chegou lá, como é que era a condição da viúva, irmão? A última comida ali ia preparar para ela e para o filho. E o que Elias faz? Elias encoraja aquela mulher, abençoa ela, e a mulher tem comida para ela, para Elias e para o filho por muitos dias. E chega uma hora, o filho da mulher morre. E a mulher vem: olha, você vem jogar os meus pecados na minha cara? Ele diz: de forma nenhuma, senhora, me dá aqui o teu filho. Pegou o menino, foi lá, falou com Deus, e o menino levantou, ressuscitou.
Ele entrega o menino para a mulher volta para ele e diz assim: agora eu sei que as palavras do Senhor na sua boca é a verdade. Engraçado, Elias, você não tem só a palavra não, essas palavras realmente elas acontecem mesmo. Pois é, irmão, quantas vezes nós falamos com uma pessoa e aquilo que nós falamos, pastor, minha mãe já me disse isso muitas vezes, mas não aconteceu nada não. Já escutei isso, pastor, em tantos lugares, mas não aconteceu nada não. Por quê? Porque Deus disse o seguinte, não é só falar a palavra dele. Esses dias atrás teve um pastor, eu estava questionando ele sobre umas coisas, ele virou para mim, não, eu sou um homem quando eu estou lá fora e quando eu estou lá no púlpito eu sou outro homem. Eu falei, não, pastor, não tem como. Não tem como, por quê? Porque no Evangelho não existe personagem. Você é o mesmo homem, tanto em cima quanto embaixo. Eu não posso ser de Deus só quando eu subo aqui, eu tenho que ser em Deus aí embaixo. Você não pode ser crente só quando você está na igreja. Você tem que ser crente lá no seu colégio, você tem que ser crente lá na sua casa, você tem que ser crente lá no seu trabalho. E não precisa você chegar lá para as pessoas perceberem que você é crente, precisa você chegar lá, paz do Senhor, glória a Deus, aleluia. Não, é o seu comportamento. É as suas reações, é a sua atitude, é como você fala, é o que você faz, é como você age, é que vai mostrar que você é diferente dos outros. Não é porque você quer ser diferente, é porque quem é de Deus é diferente, irmão. E as pessoas precisam entender que as palavras de Deus que nós falamos, elas são de fato reais e verdadeiras, porque essa mulher, quando ela diz, agora eu sei que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. Agora eu sei que a palavra de Deus, Elias, ela de fato carrega uma mensagem do céu, a palavra sua vem do céu. Por quê? Porque o profeta Isaías diz assim, eu cumpro as palavras que saem da boca do meu mensageiro. Então preste atenção. Se você falar alguma coisa das Escrituras Sagradas, só vai se cumprir se você estiver servindo a Deus. Se você não estiver servindo a Deus, filho, não vai cumprir nada não. Não vai acontecer nada. Nada vai ocorrer. Por que Deus cumpriu o que saiu da boca de Elias? Porque Elias estava servindo. E toda pessoa que está servindo a Deus, o fogo de Deus sai da boca dela. Se ela ora e ela invoca o poder de Deus, o demônio tem que sair. O poder de Deus tem que se manifestar. Quantas pessoas, às vezes, sexta-feira, por exemplo, eu terminei o culto aqui à noite, uma senhora veio comigo no final do culto, ai pastor, estou me sentindo mal, estou com uma coisa ruim. Falei, fecha os olhos. Botei as mãos nela, invoquei o poder de Deus, terminou, e agora? Como é que você está? Agora eu estou bem. É o que tem que acontecer, irmão. É o que tem que ocorrer. Se você chega lá, fala para o seu marido, é assim, 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 assado, aquela palavra veio da boca de Deus para o seu coração e o que você falou foi Deus que mandou você falar? Foi. Então, meu filho, pode decretar, porque o que você decretar está decretado. Deus, quando disse para Jeremias, Deus disse a ele, eu estou te dando poder para você arrancar, para você plantar, para você derrubar, para você edificar, eu estou te dando poder para isso. A palavra de Deus na boca de seu servo, ela é o poder de Deus para realizar aquilo que está saindo dos nossos lábios. Por isso, que quando Deus vai e manda Elias voltar, Elias volta a Israel e confronta Acabe novamente. Elias volta lá, vai lá no rei, confronta ele novamente, ele chama Elias, que ele era o perturbador de Israel. Elias volta, chama eles para um desafio. Então vamos fazer o seguinte, vamos provar quem é que está fazendo a coisa certa e quem é que está fazendo a coisa errada. Vocês pegam os deuses de vocês, pegam um novilho, me dá um para mim, e prepara o de vocês que eu vou preparar o meu. E nós vamos até o Monte Carmelo. E o Deus que responder com fogo, mas ninguém vai colocar fogo no negócio não.
tem que ser uma resposta divina. O Deus que responder com fogo, esse será o Deus verdadeiro. E eu ainda vou dar a vocês ainda o direito. De que, Elias? De vocês fazerem a oração primeiro do que eu. Eu espero vocês orarem. E eles vão para o alto da montanha, prepara lá o altar, põe o bezerro em cima, e eles invocam de manhã até por volta do meio-dia, e nada de fogo. Elias chega lá, prepara o altar e diz assim: Senhor, prova para eles que tu és Deus, e que segundo a tua palavra eu fiz todas estas coisas. Sabe o que aconteceu? Fogo desceu do céu e queimou, lambeu até a água, desapareceu a água que estava lá, porque Elias, com tanta ousadia, não só pediu fogo não, mandou o pessoal pegar água, mas molha o bezerro, além, já tem bastante tempo que o bichinho foi abatido, ele já pode ter secado, você vai falar, dava seco, foi fácil, então joga água nele, mas mete água mesmo. Jogaram água que caiu ao redor, ficou um poço de água lá ao redor do altar. E o fogo que Deus mandou consumiu aquela água que estava ali parada. E todo mundo dizia: só o Senhor é Deus. Por quê? Porque o fogo desceu. Meu irmão, Deus não quer religiosidade. Deus não quer atividade religiosa. Deus quer nos responder. Deus quer trazer resposta às nossas orações. Deus quer nos curar. Deus quer abrir nossas portas fechadas. Deus quer prosperar a gente. Não vamos ser só membro de igreja, não, vamos ser servos de Deus. Chega diante de Deus e faça como Elias fez. Siga somente o que Deus te disser. Não precisa você fazer mais nada para que você tenha vantagem com Deus, mas também você não pode fazer menos. Elias foi um homem que nós podemos dizer, a Bíblia diz e nos recomenda, o apóstolo Tiago, diz que Elias tinha as mesmas paixões que nós podemos ter medo, nós podemos ser inseguros, nós podemos ter problemas, mas Elias teve uma coisa que ele fez, ele soube obedecer. Quando Deus mandava, ele fazia. E o servo é aquele que faz o que o seu Senhor manda. Você tem feito o que Deus tem te falado? Você tem andado por onde Deus disse para você andar? Você tem feito o que já largou o que Deus te mandou largar? Já mandou parar com o que Deus mandou você parar? Ou você é aquele servo que faz o que você quer e depois você quer invocar fogo para poder queimar o mal que vem contra você? Tem muitos que às vezes, não, pastor, eu vim aqui para o senhor orar. Eu posso orar e qualquer outro servo de Deus pode orar, mas Deus é o que libera o fogo. E Ele não vai liberar o fogo para quem não serve a Ele, irmão. Ele não vai liberar. Não, mas se o senhor serve, então o senhor vai orar por mim e Deus então vai fazer. Para quê? Para você servir o diabo com mais ímpeto? Entenda o que eu estou te explicando. Nós teve uma vez uma senhora, ela chegou comigo, ela disse, pastor, assisto o missionário todos os dias, 25 anos. Eu falei, que benção, irmã. A senhora então deve estar cheia da fé. Não, pastor, estou cheia de problema. Eu falei, então por que a senhora está assistindo o missionário todo dia? Só para bater o ponto? Só para bater o ego e dizer assim, todo domingo eu vou na igreja. Eu sou da Igreja da Graça há tantos anos, pastor. Para quê? Você é da Igreja da Graça ou você é de Deus? É melhor ser de Deus pelo menos um dia para ver o quanto é bom. Por quê? Porque ao servo, Deus responde. Se servirmos, olha só, vou terminar aqui. Jó 36. Evangelho não, né? Livro de Jó. Evangelho de Jó. Também pode. Evangelho é boas notícias, as boas notícias que Jó nos dá. Posso ler? Se o ouvirem e o servirem, acabarão os seus dias em bem e os seus anos em... Então preste atenção. Se o ouvirem, a primeira coisa que o servo faz é ouvir. A segunda coisa é obedecer, porque servir é obedecer.
Como é que vão ficar os meus dias? Vão acabar, hein? Então olha para cá, você que tem medo do futuro. Você que tem medo do amanhã. Pastor, como é que eu vou estar amanhã? Depende. Depende do quê? Depende do que você está ouvindo e o que você está fazendo. Ah, eu estou com o diabo no couro, então arranca esse diabo para fora, irmão. Eu estou desviado, pastor, então se conserte hoje. Eu estou num pecado terrível, pastor. Então se arrependa hoje e largue o pecado. Por quê? Porque se você ouvir a Deus e se você servir a Deus, a tendência da sua vida, passando os dias, é melhorar cada vez mais. Você então, já estou te mostrando que o seu futuro, a partir de hoje, nesta manhã, o seu futuro vai ser melhor, o dia de amanhã melhor do que o hoje. O dia de segunda-feira, não, o dia de terça-feira melhor do que segunda, o dia de quarta melhor do que de terça, o mês de maio será melhor do que abril, o mês de junho melhor do que maio, o mês de julho melhor do que junho, o mês de agosto melhor do que julho e sucessivamente o mês de 2018 melhor do que o 2017 e a sua vida vai só progredindo. Por quê? Porque a luz do justo, o caminho do justo, ele vai brilhando até que se torne dia perfeito. É o que diz Provérbios 4, qual o versículo? Está na Bíblia. Nem eu me lembro do versículo aqui não, mas eu vou achar ele aqui para você. Ó. Provérbios 4, a luz do justo, ela vai brilhando até que se faz dia perfeito. Provérbios 4, versículo aqui, onde está Jesus? Versículo 18. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, significa assim, eu vou fazendo o que Deus me pede e Deus vai abrindo espaço. Mais ou menos assim, para você entender. Venha cá, Júnior, por favor. Eita, caramba. O Júnior vai casar sábado que vem, irmão. Será? Nós vamos deixar? Ser libero? Você sabe que você tem que obedecer, né? Se vocês falar comigo para não fazer, eu vou obedecer meu povo. Veja bem, vou te dar um exemplo ruim, cara. Suponhamos que ele seja o demônio, irmão. Amarrado. Ele é o noivo. Mas ele é o demônio. Pronto. O demônio está aqui na minha frente, ó. E me impedindo de passar. Então, Deus me dá uma palavra. Eu, então, obedeço. Quando eu obedeço, ó, onde ele está aqui, ó, chega mais perto, chega mais perto. Onde ele está. Pode chegar mais. É porque o diabo anda ao redor. Aí veja, tem um anjo aqui, cabe o anjo aqui, né? Tá bom. Então, no momento que, suponhamos assim, eu gosto de mentir. Aí Deus disse, não mintais uns aos outros. Aí eu parei com a mentira. Então o que o anjo faz? O anjo empurra ele, dá um passo para trás. O anjo empurrou ele para lá. Aí Deus chega para mim e diz assim, não adultere. E eu gosto do adultériozinho. Aí eu largo o negócio do adultério. O que o anjo faz? O anjo empurra ele mais para lá. Aí sucessivamente. Eu gosto de ser desonesto, pegar as coisas dos outros, enganar até minha mãe, minha mulher, meus filhos, enganar todo mundo. E eu paro, Deus, para com isso. Não engane uns aos outros. Então eu paro. O que o anjo faz? Empurra ele mais. E ele vai só. E como é que vai virando aqui o espaço aqui? Vai só aumentando, não é isso? Ok. Aí eu estou doente, enfermo, perturbado, a doença que não sai, que não larga, que não solta. Mas eu sou ladrão. Eu roubo a Deus, roubo o homem, roubo todo mundo, qualquer um. Deus chega comigo, para com isso, seja dizimista, seja fiel. Eu começo, põe as suas coisas em ordem, alcança tudinho, faz tudinho. Aí o que Deus faz? Deus empurra ele para lá. E os meus dias vão ficando o quê? Eu vou ganhando espaço, os meus dias vão ficando perfeitos. E Deus vai só empurrando, 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 só empurrando, 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 empurrando.
Tá bom. Fui lá fazer oração para devolver o que Deus tinha me entregado. Aí Deus começou a falar comigo e eu comecei a fazer aquilo que Deus começou a me dizer. Ele saiu, vai lá para fora, você foi lá. O dia que meu filho morreu, morreu dentro do templo? Não, morreu lá no alto do Calvário, vai para lá para fora. Ele morreu para todo mundo saber. Todo mundo aqui já sabe que tem igreja aqui, ninguém quer, as pessoas rejeitam a igreja. Ninguém sabe. Vai lá falar para elas que tem igreja aqui. Aí eu fui lá para fora, fiquei lá na porta, vinha passando uma senhora. Falei com essa senhora. Ô senhora, boa noite. Ela, boa noite. Falei, senhora, aqui é a Igreja da Graça de Deus. Missionário Soares, só já ouviu o Show da Fé? Não era Show da Fé, não. Era um programa que passava 5 horas da manhã na Bandeirantes. Oh, aleluia, glória a Deus. Eu falei, caramba, a mulher já é crente da igreja. Acabou. E Deus falou no meu coração. Diz a ela que eu estou mandando que ela te ajude nesse trabalho. E eu vou ter coragem, né, irmão? Falei, minha senhora, não é para a senhora sair da sua igreja, não, mas Deus está dizendo que é para a senhora me ajudar nesse trabalho aqui. Oh, glória a Deus, irmão, estou contigo. Eu falei, mas deixa eu fazer uma pergunta, senhora, qual é a igreja da senhora? Deus e amor. Eu falei, Deus, agora o senhor pegou pesado. Que essa mulher dá Deus e amor me ajudar na igreja da graça. Olha, irmão, eu falei para ela, minha irmã, eu não quero nenhum crente, mas quero todos os amigos da senhora que não são crentes, eu quero que a senhora me apresente eles. Pode deixar, pastor, pode deixar comigo que amanhã eu já volto, o senhor vai estar aqui amanhã? Volta amanhã. Amanhã eu já pego tudo e nós vamos. Olha, essa mulher me levou na diretora, essa mulher me levou na cantineira, essa mulher me levou nas professoras, essa mulher me levou na costureira, ela me levou no açougueiro onde ela comprava carne, ela me levou em todo mundo que ela conhecia. E a mulher conhecia quase todo mundo na cidade. Deus, quando faz as coisas, sabe fazer, irmão. E eu ia para aquelas pessoas e 3 meses depois, sem televisão, sem rádio, sem nada, a gente estava com 80 pessoas dentro da igreja. Foi aquela igreja que não deu nada. Se eu sou servo de Deus, tem que cair fogo, irmão. E tem que queimar as adversidades que vêm contra mim. Saí de lá. O pastor me mandou para uma igreja que ele iria fechar. Ele mesmo falou comigo, Carlos, eu vou fechar essa igreja, mas antes de fechar ela, você vai para lá e fica lá até a gente, tem mais 3 meses de contrato, e nós vamos fechar lá. E eu cheguei lá, Deus, se o senhor é comigo, essa igreja não vai fechar, não. Eu não sei o que o senhor vai fazer. Aí o pastor falou até para uma das obreiras da igreja, que era a secretária dele lá na casa dele, virou para ele e falou, não, o pastor só está lá para poder dar o tempo e fechar a igreja lá. Ele não vai ficar lá, não. Eu vou trazer ele de lá. Ela falou, ô pastor, não fecha a nossa igreja. Não, irmã, não tem como, aquela igreja ela não se paga, aquela igreja não tem como sobreviver. Eu vou ter que fechar aquela igreja. E 3 meses depois, aquela igreja está lá aberta até hoje, naquele bairro, para a glória de Deus, e é uma das maiores igrejas do local. Aonde está uma parte da minha família que serve a Deus em Minas Gerais. Está lá naquele lugar. Que Deus abençoe. Se eu sou servo de Deus, tem que descer, irmão. O poder de Deus tem que se manifestar. Eu saí de lá, fui para o Rio de Janeiro. A mesma coisa, a igreja vazia. E Deus foi, nos abençoou, abriu os caminhos e a gente conseguiu crescer. Saí de lá e vim para cá. Olha, Carlos, lá no Pará tem isso, tem aquilo. Tinha muita chuva, tinha muito era manga, tinha muito açaí, ainda tem ainda. E a igreja é grande de fato, mas tinha 4 pessoas no culto. Né, dona Arlinda? Só 3, dona Arlinda. Eu aumentei, mas conta comigo também, dona Arlinda. Ué, e eu, dona Arlinda? 4 pessoas nessa igreja aqui. Oh, maravilha, irmão. E me deu desânimo várias vezes. Me deu vontade de pegar as minhas coisas e ir embora e falar, eu não quero ser mais pastor. Eu não quero ser mais pregador, então me manda para outro lugar melhor, mais fácil, né? O lugar já está assim mais feito. Não, se eu sou de Deus, e Deus, Senhor, se o Senhor me mandou para cá, põe meu coração aqui. E graças a Deus, Deus me pôs aqui, meu coração está aqui até agora, irmão. E se hoje você está aqui, é por causa das respostas desse Deus que tem fogo para nós.
Agora, o que ele me falou, porque eu ficava muito ansioso, porque quando era assim, 3, 4, eu não precisava contar, né, irmão? Eu mesmo contava, né? E eu ficava assim contando, 1, 2, 3, ver se aumentou. Aí naquele dia que eu contava, no outro dia só vinha 2. Aí tinha um dia que vinha 6, eu ficava alegre, estamos crescendo, estamos crescendo. No outro dia caía para 3. Falei, voltamos a estaca 0 de novo. Aí quando foi um dia que eu me lembro, Deus chegou para mim e disse assim, meu filho, para com esse negócio. Eu falei, de quê, Senhor? Para de ficar contando as pessoas, eu não quero que você conte. Eu quero que você pregue, eu quero que você ore. E faça somente isso, seja para 1, seja para 10, seja para 100 ou seja para 1000. Eu falei, pois pode deixar, Senhor, a partir de hoje, não conta mais nada. O obreiro vinha comigo, pastor, deu tantas pessoas, não quero saber, irmão. Diante de Deus, irmão. Às vezes, por exemplo, eu fico tentado até no WhatsApp, por exemplo, as pessoas, quantas pessoas eu mando mensagem? Não vou contar isso. Está amarrado. Não vou ficar contando. Eu tenho que mandar para quem está recebendo e pronto. E às vezes as pessoas, olha, pastor, eu mando para fulano, eu mando para Beltrano, pastor, tem tanto no grupo, pastor, tem... Não, eu não quero saber. Por quê? Porque às vezes a gente é tentado para saber se a gente está fazendo sucesso ou não. O sucesso é de Deus, irmão, não é nosso. Ele é de Deus, não é nosso. O fogo que desceu ali não era de Elias, era de Deus. Desceu fogo do céu. Não foi fogo de Elias. Não fique tentado a tomar a glória de Deus, que você fica sem ela também. Então tenha cuidado com isso. E guarde no seu coração, sirva a Deus, que o fogo de Deus queima. Seja lá o que for que esteja contra você, te perturbando, te destruindo. Seja na saúde, seja na família, seja financeiramente, seja em qualquer área. O fogo de Deus vai queimar. Até a mais profunda raiz. Amém?